Amém. Cansou? Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor. Irmãos, o culto hoje é uma dinâmica um pouco diferente. Não é do Palmeiras. Não é do Palmeiras. Amém? Sentado mesmo, curve suas cabeças, por favor. Quero orar pela sua vida. Você que ofertou, você que não pôde ofertar. Deus amado e Pai querido, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, apresento, Senhor, a vida daqueles que ofertaram aqui nesta noite, aqueles que tenham entendido, Senhor, da importância da contribuição para que o Teu reino continue. Senhor amado, eu te peço que o Senhor continue colocando nos corações do Teu povo essa mordomia, Senhor, essa mordomia importante que é ser, Senhor, contribuinte do Teu reino. Ainda que nós não tenhamos a obrigatoriedade legal, nós temos uma obrigatoriedade moral com o Teu reino, de ser contribuinte, de ser aqueles que sustentam a Sua obra. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora lá. Abra com suas Bíblias em Mateus 25. Mateus 25. A parábola dos talentos. Passagem muito conhecida. Deixa eu explicar para os irmãos o que está ocorrendo. Para alguns irmãos, né? Inclusive os irmãos que estão acompanhando a gente online. Nós tivemos um pequeno problema com abastecimento de água essa semana. E está sendo solucionado. Não é um problema da igreja, um problema externo e que nos afetou, nos atingiu de alguma forma, mas já está sendo solucionado. Acredito eu que para a semana já fica tudo normalizado. Então hoje nós decidimos falar, vamos fazer o culto. Como nós temos pouca água, os irmãos trouxeram o tambor ali, colocaram um pouco de água ali para a gente poder ir utilizando, mas para que a gente não fique muito tempo aqui, a gente sabe que muitas vezes crianças, pessoas têm algumas dificuldades, a gente faz um pouco mais. Eu vou trocar de microfone. E a gente consiga terminar o culto e a gente ir para nossas casas e tudo mais, tá bom? Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Eu quero ler com vocês do 14 em diante. Diz assim o texto bíblico: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Por fim,
chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento, entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quero fazer algo diferente essa noite. Novamente, curva suas cabeças, eu preciso falar com Deus. Deus, nos dê sua graça, Pai, para falar a sua palavra ao coração da tua igreja, de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado ao meu. Que a tua palavra vá e produza o resultado ao qual ela está sendo destinada aqui nessa noite. É que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema. O tema é simples, objetivo. Todos vocês conhecem essa parábola. Mas eu quero trabalhar algo que Deus colocou no meu coração, que é o tema responsáveis pela graça que recebemos. Irmãos, há a história de um homem chamado John Wesley, que eu amo a história desse homem. Mas tem uma coisa interessante na história dele, é que ele não deveria ter vivido. Vocês sabiam disso? Era madrugada um dia, e de repente os silêncios foram quebrados por grandes gritos. Uma chama começa a subir rápida demais. A pequena casa pastoral em Epworth estava em fogo. Portas abertas, famílias correndo, crianças sendo puxadas para fora. Todos estavam no quintal observando a casa em chama, menos um. Um menino de 5 anos ainda continuava dentro da casa em chamas. O fogo já havia tomado as escadas, o teto começava a ceder, não havia como entrar naquele lugar novamente. Do lado de fora alguém grita: tem uma criança lá em cima. E o tempo estava acabando, então homens se juntam, um sobe no ombro do outro, braços se estendem pela janela, e no último instante, no último momento, alguém segura o menino e o puxa para fora. Segundos depois, a casa desaba em chamas. John Wesley foi salvo. Não foi salvo por sorte ou por acaso, mas foi salvo como a sua própria mãe acreditava, porque havia um propósito na sua vida. Eu quero lançar um olhar para essa mulher, Susana Wesley. Quando ela toma o menino pelo braço, tremendo, envolto em fumaça, ela dá uma declaração. Ela diz: este é um tição tirado do fogo. Ela não viu apenas um filho que foi poupado à sua vida. Ela viu que ali tinha uma vida totalmente confiada a Deus. Naquela casa simples, não tinha luxo, não tinha facilidades, não havia facilidades, mas havia formação espiritual intencional. Susana teve 19 filhos, dos quais 9 vieram a falecer, e 10 ela criou até a fase adulta. Ela tinha algo diferenciado. Ela ensinava os 10 filhos a ler usando a Bíblia. Os meninos eram alfabetizados através da Bíblia. Ela separava tempo individual, 1 hora, para cada um dos filhos, dos 10, durante a semana. Ela orava com eles, disciplinava-os com amor. E ela ensinou o John Wesley desde cedo que vidas poupadas não são vidas guardadas, são vidas entregues a um propósito. Mas isso tem um preço. E o Wesley, embora soubesse disso,
sua mãe o ensinara, isso não traria para ele a maturidade significativa que ele precisaria usar. Os anos passam, ele cresce, vai estudar em Oxford, era alguém fora da curva. Torna-se um jovem exemplar, pastor Djalma. Jejuava, orava, era metódico, religioso, por fora um ser humano irrepreensível, por dentro administrando a graça como uma posse dele, não como uma missão. Até que um dia tudo muda. Era inverno, o frio cortante. Wesley encontra uma empregada, roupas finas e mão gelada. E ele até sente compaixão daquela mulher. E ele diz, eu tenho desejo de ajudá-la. Mas quando ele olha para a sua situação financeira, ele percebe algo constrangedor. Ele não tinha dinheiro algum que pudesse ajudar aquela mulher. E ele não tinha, não é porque ele naquela ocasião era o pobre Wesley. Não, ele não tinha porque ele estava padecendo de uma necessidade financeira. Não era essa a questão. A questão é que ele havia gastado todo o seu dinheiro com ele mesmo. Ele havia gastado dinheiro com jogos, com confortos, pequenos prazeres que até pareciam inofensivos, mas que naquele momento trouxe a Wesley não uma acusação humana. Ele ouviu a seguinte pergunta de Deus quando ele não pôde auxiliar porque ele gastara mal o seu dinheiro. A pergunta é: o que você fez com o que eu coloquei nas suas mãos? A partir daquele dia algo se quebrou e algo nasceu. Ele decide viver o essencial para a sua vida. Ele diz, agora eu vou viver com o essencial. Não quero luxo. Tudo que exceder daquilo que eu ganho vai passar a ser investido no reino. Sua renda cresce, ele se torna um professor, ele se torna alguém importante naquela sociedade. Mas a sua vida não se tornou mais confortável. Ele não pegou o que ele ganhava para poder mudar o seu padrão de vida. Ele se contentou em ter uma vida mais simples, porém uma vida mais frutífera. Ele entendeu, graça não é para ser enterrada, graça e misericórdia é para ser multiplicada. E a parábola dos talentos, dentro disso que eu estou falando, não está solto. Não está solto porque ela faz parte de um grande bloco de ensinos de Jesus antes da cruz, chamado Mateus 24 e 25, discurso do Monte das Oliveiras. Jesus está falando sobre o fim, sobre sua vinda, sobre juízo e sobre como viver enquanto ele não voltar. Veja, a sequência é simples. Mateus 24 vai dizer sobre a vigilância antes do fim. Mateus 25, do 1 ao 13, vai trazer a parábola das 10 virgens, que quer dizer que nós temos que estar preparados. Não tem a ver com, ainda que possa ser aplicado, que se faltar óleo do Espírito Santo, o óleo da unção, não sei o que, não. A parábola quer dizer simplesmente, precisamos estar preparados. E que estar preparado também é estar cheio do Espírito Santo, tá bom? Aí Mateus 25, o texto que nós lemos, fala dos talentos, que traz a nós a ideia de alguém que é responsável, ser responsável pelo reino. Mateus 25, 31, 46 fala do juízo final, o critério da fidelidade vivida. Ou seja, Jesus não está falando, na parábola que nós lemos, dos dons, nem de habilidades naturais que podemos ter. Não, a parábola não tem a ver com dons e talentos. Não está falando de sucesso pessoal porque você é habilidoso em determinada área. Não. Jesus está falando de uma mordomia escatológica. Deixa eu explicar para vocês. É como nós estamos nos preparando para o fim. É como estamos vivendo esperando que Ele volte. Ou seja, Jesus está falando sobre o que fazemos com o reino confiado a nós, enquanto aguardamos o retorno deste rei.
Essa parábola não trata da quantidade recebida de cada um deles. Ela trata da responsabilidade diante de um privilégio nosso. Nós temos um privilégio, que é de participar da obra do reino de Deus. E é exatamente aqui que a história de Wesley encontra o texto que acabamos de ler. Wesley, ele foi salvo por fogo ainda criança, mas aquela salvação não foi o fim da história, foi o começo de uma grande responsabilidade. A graça que poupou Wesley não era um prêmio que ele tinha recebido para ser guardado, era um capital do reino para ser investido na vida de alguém. E a grande pergunta da parábola é a mesma que confrontou John Wesley naquele dia de inverno: o que você, que diz pertencer, você servo, que recebeu algo da parte do Senhor, este algo é o reino de Deus estabelecido na tua vida, o que você está fazendo com aquilo que você recebeu? Porque Jesus, quando é relacionado a reino, Ele vai entregar para cada um uma porção. Não por méritos, nós vamos trabalhar isso, mas é apenas por critérios de confiança. O Senhor sabe qual que é o escravo que Ele pode confiar uma quantia maior. A questão não é isso, a questão é que Ele confia nas mãos de cada um de nós uma quantia. Craig Blomberg ressalta que os talentos representam tudo aquilo que Deus confia ao servo em relação ao reino. Sabe o que é em relação ao reino que Deus confia a nós servos? O Evangelho. Ele confiou a nós o Evangelho. Sabe mais o que Deus confiou a você? O tempo. Sabe o que mais Deus confiou a você? Recursos. Nós acabamos de ter o ofertório. Não foi para você apenas esbanjar, é para que você cumpra o teu propósito dentro do reino, também com recursos financeiros. Deus te deu oportunidades. Deus te deu a sua própria vida. Deus confiou tudo isso nas suas mãos. Você entendeu que não tem a ver com talento, com dom, com uma capacidade extraordinária de fazer algo com facilidade? Tem a ver com o reino, tem a ver com o propósito do rei. Porque nós temos a mania de olhar para essa parábola com foco no talento. Aí nós fazemos até cálculos de quanto que custaria cada talento. Um talento, irmãos, é o salário, dependendo da região, porque tem variações nos valores, mas dentro da Palestina era aproximadamente, porque o texto não diz se é talento de ouro ou talento de prata, fala que é talento. Se fosse de ouro, irmãos, era o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador comum. Imagina alguém que trabalha 12 meses ganhando o salário mínimo, juntando ele todo, chega no final do mês, ele tem um talento. Mas a questão não é esse o valor. Então aí a gente vai fazer os cálculos. Então o que recebeu 5, recebeu tantos mil. O que recebeu... Não, o foco não está no valor do talento. O foco está na resposta do servo, a confiança recebida do seu Senhor. John Wesley diria mais tarde que enterrar o que Deus confiou é negar a própria graça que nos alcançou. E aí Jesus nos força a encarar uma dura realidade, uma verdade desconfortável. Porque no reino de Deus, não basta receber algo de Deus, é preciso responder aquilo que você recebe. E aí, eu quero refletir com vocês em 3 movimentos simples dessa parábola, mas que são profundamente confrontadores a nós. O primeiro movimento que essa parábola nos traz, e é um movimento natural dela, que Jesus quer nos levar a uma história, é que a graça, ela é confiada, ela não é possuída.
Calma, pastor, não entendi. Calma, vou explicar. Mateus 25, 14 e 15 vai dizer assim: também é o reino, é semelhante. Ele está discutindo as questões do reino aqui. Aí Jesus está dizendo, também o reino é semelhante a um homem, este homem é ele mesmo, na parábola é Jesus, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Veja, o que os servos, eu não quero nem usar essa palavra servo, eu vou trabalhar a palavra doulos, escravo. O que um escravo tem de mérito em o senhor dele chegar e dizer para ele, toma aqui isso aqui para você guardar, para mim, para você? Qual que é o mérito que um escravo tem? Qual que é o mérito que um escravo? Eu não gosto da palavra servo, porque servo muitas vezes dá a entender, dá a impressão de que eu posso servir ou não. Eu gosto da palavra escravo, porque tira toda, quando eu me coloco como escravo do Senhor, eu não tenho mais a liberdade que eu acho que eu teria. Acabou. Você tem um dono. Sua vida já não é mais a sua. Você já não faz mais o que você quer. Você já não age mais de acordo com as suas vontades. Tudo que você vai fazer tem que perguntar para o seu dono, para o seu Senhor. E o texto é muito claro, ele fala que ele chamou os servos, os escravos, e confiou-lhes. Jesus começa essa parábola de uma forma bem intencional. Na parábola nada começa com mérito humano, ele começa dizendo que o Senhor chamou os servos e confiou-lhes os bens, ou seja, tudo começa com a iniciativa do Senhor. O texto não diz que os servos conquistaram algo, que os escravos conquistaram algo, não. O texto não diz que eles negociaram com o seu Senhor antes, porque não tem como haver essa negociação, não tem como haver essa questão de mérito humano, porque são escravos. O texto não diz que eles provaram que eram capazes para receber disso, não. Mas o Senhor sabia quem poderia receber 5, quem poderia receber 2 e quem poderia receber 1. Mas eu sou mais qualificado que o fulano. Eu estudei mais que o cicrano. Eu tenho mais recursos financeiros que o Beltrano. Ai, Deus vai dizer para mim, para você assim: o que eu decidi entregar na mão dele é o que eu decidi. Por isso que você vai ver muitas vezes no reino gente de alta patente, gente com uma condição financeira. Aí você vai ver um pastor que saiu lá das quimbocas, das parafusetas, o Senhor honrando a vida dele, porque Deus deu a ele talentos a mais, concedeu a ele uma responsabilidade a mais. Isso não é mérito humano, isso não tem a ver com a nossa lógica meritocrata, porque eu estudei mais, vou receber mais. Não, porque eu fui mais fiel, eu vou receber mais. Não, o texto não diz isso, porque não tem a ver com mérito. No reino, meritocracia não rola muito bem. Porque tem uma outra parábola que diz que um senhor um dia chamando para trabalhar na sua vinha, quem lembra dessa história? E aí convocou alguns para trabalhar pela manhã, desde manhã, e acertou um salário com essa pessoa. Aí chamou outros no meio do dia e acertou o salário com essa pessoa. E no finalzinho da tarde, às 4, 5 horas, 4 da tarde, Gilson, você na obra, você trabalhou o dia inteiro, chega um cara, e o cara fala assim, trabalhou 1 horinha, das 4 às 5, está indo embora. Aí o patrão vai lá e paga o mesmo valor que pagou para o cara que começou 7. Aí os caras olham assim e dizem, mas senhor, nós estamos aqui desde de manhã,
trabalhando, fazendo concreto, massa. O cara trabalhou 1 hora só carregou a massa que eu fiz. O cara nem pegou o saco de cimento nas costas, ele carregou os 3 baldinhos, já deu 5 horas da tarde, está indo embora, e vai receber o mesmo valor que eu. Você lembra da resposta do senhor da vinha? O que eu acertei com você? Eu não te devo nada. Deus não te deve satisfação com que quem Ele levanta ou quem Ele não levanta, meu irmão. A quem Ele entrega ou a quem Ele não entrega, isso é com Ele. João caiu na bobagem, o evangelista, de no final do evangelho, não, Pedro na verdade, Jesus chama ele, fala: vem apacenta minhas ovelhas, começa a conversar. Calma, deixa eu fazer retroceder a minha memória aqui para ver se eu estou fazendo bobagem. Pedro olha para João e pergunta: e com esse aí? E ele? Aí Jesus responde para ele assim: e aí? O que eu tenho com ele é com ele, não tem nada a ver com você, meu amigo. Toma conta da sua vida. Quase isso. É a versão do Otoniel. Não é mérito. O verbo usado por Mateus aqui, quando diz que o verbo aqui no entregou os seus bens, ou confiou os seus bens, até lendo, eu até pensei em fazer uma brincadeira, mas não vou fazer não. É paretoquém, que indica uma entrega delegada, não transferência de propriedade. Não é uma questão de isso aqui é teu, não, isso é meu, eu estou entregando para você cuidar, mas é meu. O talento é de Deus, o reino é de Deus, o que Ele entregou para nós com relação ao reino é dele. Os bens continuam sendo do Senhor, apenas colocados sob a responsabilidade dos servos, e isso estabelece já o eixo do ensino de Jesus na parábola. Jesus está falando do contexto de discurso escatológico. Ele está ensinando como seus discípulos devem viver no intervalo entre a sua partida e o seu retorno. Esse detalhe é crucial para nós. Por quê? Porque a parábola não é sobre habilidades naturais, é sobre responsabilidade no tempo da espera. Como estamos nos responsabilizando com o reino até Jesus Cristo voltar? Como? Sabe por que isso é confrontador para nós? Porque, como eu disse, tudo é de Deus. Tudo faz parte do reino. A minha vida, o meu trabalho, a minha casa, o ministério, tudo faz parte do reino. O evangelho. Sabe por que confronta? Porque nós somos possessivos demais. É minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Não. Se você é de Jesus, se vira. Meu tempo, eu faço dele o que eu quiser. É meu dinheiro. É minha agenda. É meu chamado. O evangelho não obriga. Na verdade, o evangelho nos obriga a mudar o verbo aqui, a trocar o vocabulário. Não é mais minha vida, não é mais meu tempo, não é mais minha agenda, não é mais o meu chamado, não é mais meu dinheiro. Tudo é dele. Tudo é para ele. A sua vida foi confiada a você, o seu tempo foi confiado a você, o dinheiro que você pensa ter, foi Deus que confiou a você para você administrar. A sua agenda, Deus te deu um tempo, um horário, 24 horas por dia, para você também administrá-lo, ele de uma forma que glorifique o nome do Senhor. O seu chamado, aquilo que você faz na igreja ou fora dele, cuidando de gente, amando, tal, não é seu também não, tá? Você vai prestar conta de tudo isso. A pergunta que Jesus coloca não é se você tem talento, não é se você é capaz, não é se você se sente preparado para isso, ou para aquilo outro. A pergunta é: o que você e eu, o que estamos fazendo com a graça que nós recebemos? O que estamos fazendo, gente? O que estamos fazendo com o evangelho?
estamos trocando ele por meia dúzia de ideologias baratas? Ai, pastor, de novo falando disso, nós vamos, enquanto eu tiver vida eu vou bater, de um lado e de outro, porque não existe, é Jesus, o Evangelho foi confiado a mim, não tem ideologia aqui dentro, aqui tem reino do Senhor, aqui transforma a vida, transborda em esperança, fé. Não, nós trocamos. Vamos pegar o Evangelho e vamos cavar e colocar ele dentro do buraco, porque ele não incomoda ninguém. É melhor fazer isso. Não. Não. Nós precisamos parar um pouco e perguntar: em vez de perguntar na verdade o que Deus vai fazer por mim, porque nós perguntamos muito isso, o que Deus vai fazer por mim esse ano? Você vai se movimentar, se você se movimentar, Deus vai fazer alguma coisa. A questão é que nós temos que voltar a perguntar o que Deus quer fazer através de mim. Não é o que Deus vai fazer por mim. Servo bom e fiel é o que pergunta: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Se nesse primeiro movimento que nós acabamos de ver, Jesus deixa claro quem somos, que somos servos, que somos escravos, dispenseiros, agora ele nos conduz a uma pergunta bem inevitável: o que se espera de um servo a quem algo foi confiado? Como eu disse, não tem problema nenhum em receber alguma coisa do Senhor. O problema nunca foi receber. O problema é que o que acontece depois que nos é entregue algo. E é exatamente aí que entramos no segundo movimento do texto, que é: a fidelidade se revela na produção e não na intenção. Veja o que o texto diz em Mateus 25, 16, 17. Os que haviam recebido 5 talentos foi negociar imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, que havia recebido 2, ganhou mais 2. O 19 e 21. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para acertar conta com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes mais 5 e disse: Senhor, entregastes-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. O 22 e 23 é a mesma coisa. O texto diz algo simples, mas carregado de ensino para nós nessa noite. Quando eles recebem algo, os 2 primeiros, não tem desculpa, não tem discurso, não tem justificativas, não há uma preparação descrita, você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer, não, o Senhor só entrega. Ele não diz: Gladson, agora que você está participante do reino, que você faz parte do reino, que você tem o reino em suas mãos, não tem, está nas tuas mãos, o que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com isso que eu te entreguei? Não tem um script, não, você vai primeiro, leva para tal lugar, organiza as finanças, faz assim, faz assado para poder, não tem, no texto não tem isso. Por quê? Porque o que tem no texto é ação. O primeiro diz que ele pega e logo, imediatamente, mostrando que a fidelidade da parábola não é um conceito interior. A fidelidade na parábola não é uma questão somente interior, é uma resposta visível à confiança do Senhor. Calma aí, o meu Senhor me confiou algo, Ele entregou algo em minhas mãos, eu preciso responder imediatamente aquilo que Ele entregou em minhas mãos. Meus queridos, vejam só, esta semana nós estamos conversando no livro de Marcos, e lá no texto de Marcos eu conversei com alguns irmãos aqui, que o que mais me chamou a atenção, nos últimos dias, Marcos 1, versos 16, 17, 18, 19, é que quando Jesus chega para os discípulos dele, que estão pescando, e os convoca, porque o texto de Marcos não dá muita explicação, e isso que é interessante, porque quando Jesus chama-os, o texto diz: imediatamente.
deixaram seus barcos e seguiram Jesus. Essa palavrinha mexeu comigo a semana inteira. E quando eu estava preparando, lá vem essa palavra de novo no texto de Mateus. Porque o texto vai dizer que ele foi negociá-lo imediatamente. Ele não esperou o dia passar. Ele não esperou quando desse vontade. Ele não esperou se era a hora oportuna. Ele não esperou se era o momento exato. Ele foi fazer aquilo que deveria ser feito. Sabe qual que é o nosso problema? A gente fica esperando a hora certa, a gente fica esperando o momento exato, a gente fica cheio de desculpas, nós ficamos cheios de lero-lero, cheio de mimimi. Nós não queremos abandonar velhas práticas, nós não queremos abandonar velhos costumes, nós queremos o Evangelho, mas não queremos a responsabilidade do Evangelho. Nós queremos o Senhor, mas não queremos ser mandado por esse Senhor. Este é o grande problema. Nós não temos coragem de imediatamente ouvir a voz de Deus e abandonar tudo por Ele. Este é o grande problema nosso hoje. Há uma prontidão aqui. Ele não entra em estado de espera, o servo, ele entra em estado de responsabilidade. A igreja de Jesus Cristo nos últimos dias perdeu a responsabilidade com o reino. Querem pegar essa parábola bonita e transformar elas em capacitação vinda do alto. Capacitação vinda de Deus é talentos, habilidades sobrenaturais ou até mesmo naturais, mas não querem a responsabilidade que o texto traz para nós. Ei, meu irmão, você tem o reino na tua vida, você tem Jesus como seu Senhor, então obedeça a Ele e faça imediatamente aquilo que Ele quer que você faça. Responsabilidade com o que está entregue em nossas mãos. O Senhor se ausenta, isso é um contexto escatológico. No que Ele se ausenta, o tempo de espera começa. A questão é que nós sabemos o começo e nós sabemos o final. Todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo vai voltar, mas vivemos como se Ele nunca fosse voltar. Todos nós sabemos que um dia Ele vai requerer de cada um de nós chamar-nos para a responsabilidade, mas nós vivemos a vida como se isso nunca fosse acontecer. Somos irresponsáveis com o que o Senhor, com o reino de Deus. Jesus confronta com isso uma espiritualidade muito comum. Sabe qual que é a espiritualidade muito comum do nosso tempo? A fé das boas intenções. Já dizia um ditado mais antigo, quem lembra? De boas intenções, o inferno está cheio. E de crente, ou que pelo menos se dizia crente. O texto não diz que o servo teve intenção de negociar. Não diz, ele planejou, quando o Senhor voltasse eu vou fazer. Ele aguardou condições ideais para fazer aquilo. Não. Ele negociou durante a ausência do seu Senhor. É fundamental esclarecer. Jesus não está falando de eficiência econômica nesse texto. Isso aqui, está vendo? É mercado puro. Não. O que Jesus está falando não é isso, sabe por quê? Porque o texto não dá abertura para isso. O texto diz que tanto que granjeou 5, quanto que granjeou mais 2, que recebeu 5 e recebeu 2, recebem a mesma palavra, porque não é quantidade, é fidelidade. Não é o quanto eu faço, é o quanto eu sou fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Sabe o que é isso? Para mostrar para mim e para você que o critério de Jesus não é resultado absoluto, não é o que fazemos, mas é a resposta proporcional à confiança que Ele nos deu.
Ele quer que a nossa resposta esteja na mesma proporção. Ele espera a prontidão. Sabe por que Ele espera a prontidão? Sabe por que Ele espera que eu e você reaja imediatamente ao que Ele fez? Porque Ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele não preservou nada, Ele se entregou, se esvaziou totalmente da sua glória, habitou entre nós, padeceu dores como eu e você padecemos, chorou, sofreu, Ele se entregou completamente. E quando Ele pede como seu Senhor, para você se entregar completamente para Ele, você fica de lero-lero, de conversinha, e vai enterrar o seu talento. Meu irmão, é noite de você e eu nos responsabilizarmos com aquilo que Jesus entregou para nós. E Jesus faz isso porque Ele prefere, Ele quer proteger o texto de duas distorções: o triunfalismo, que é aquela ideia de que Deus mede fidelidade por resultados. Quanto mais você faz para Deus, mais Deus te abençoa. Triunfalismo: quanto mais você se entrega, mais você será próspero. Quanto mais você dizima, mais a sua conta vai aparecer dinheiro na tua conta, vai não sei o que na tua conta, vai isso. Não é triunfalismo, não é crescimento numérico, sucesso, influência ou impacto. Não, porque a parábola desmonta a lógica justamente porque Jesus elogia os dois. Porque se fosse por sucesso, Jesus teria elogiado o que ganhou 5, dobrou, uau. O outro também dobrou, mas dobrou só para 4, desproporcional. Não tem a ver com isso, o reino não tem a ver com isso. E a outra lógica que Jesus desmonta com esse texto é que é sobre o legalismo, que é a ideia de ser aprovado de Deus, que a aprovação de Deus depende do desempenho humano. Deus vai te amar mais à medida que você faz as coisas para Ele. Mentira. Se você for fiel a Deus, você não vai sofrer, porque Deus está te aprovando. Sabe a ideia judaica do tempo de Jesus? Quem pecou esse os seus pais para que nascesse cego? É legalismo, porque a aprovação de Deus vai depender do resultado que a gente faz. Quanto mais você prospera, isso aí é de Deus, hein? Olha, trocou de carro, isso aí, olha, é de Deus, Deus está com ele. Aí o irmão trocou de carro para um inferior. Ih, rapaz, deve estar em pecado. Nossa, não tem fé suficiente. Não. O elogio não é muito bem servo produtivo. O elogio não é muito bem servo eficiente. O elogio não é muito bem servo bem-sucedido ministerialmente, financeiramente, influencialmente. Não, muito bem, servo, bom e fiel. E o que nos leva a um terceiro ponto. Mas eu quero ler para você o que João Crisóstomo nos disse. Ele vai dizer assim, que nada provoca tanto a ira de Deus quanto a fé que se contenta em não fazer nada. Tá bom, estou indo para a igreja, não preciso fazer nada. Jesus morreu por mim, então não preciso fazer nada, é pela graça. Isso irrita Deus, porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Calvino, embora num outro horizonte, ele vai dizer, a fé jamais é ociosa, irmãos. Onde a fé existe, existem frutos. Produz frutos. A ideia é que no reino de Deus não tem fidelidade como um sentimento. Fidelidade é resposta concreta. Porque se alguns produzem, a parábola vai mostrar que outros escolheram não produzir nada. Não se movem para nada. Não fazem nada. E é exatamente aqui que o texto se torna um alerta para todos nós.
que é o perigo espiritual de enterrar o que Deus confiou. Se os dois primeiros pontos nos mostram o caminho da fidelidade, o terceiro ponto nos confronta com um alerta solene. Jesus não apresenta o terceiro servo como alguém rebelde. Veja, não é alguém rebelde, mas como alguém que escolheu não responder à graça confiada. O texto não diz que ele desperdiçou, não diz que ele perdeu, não diz que ele roubou, diz que ele enterrou. E olha, o texto diz que ele era um servo também. Isso tira um pouco do peso meu de muitas vezes eu ver algumas circunstâncias acontecendo no meio do povo de Deus. E aí eu falo, meu Deus, será que essa pessoa não está vendo que, como eu falei esses dias, a vida está degringolando? Aí Jesus me traz para uns textos desses dizendo assim, filho, tem gente que vai enterrar e você não vai poder fazer nada. É servo, estava dentro da mesma casa, recebeu do mesmo Senhor, mas preferiu enterrar. O Senhor confiou a ele também algo. Lembra que não tem a ver com valor? Tem a ver com confiança do Senhor ao servo. Mas Senhor, será que essa pessoa não está enxergando? Ele fala, não, está tudo sob controle, meu filho. O reino é assim mesmo, tem gente que vai enterrar, está no mesmo ambiente que você, no mesmo culto que você, ouve as mesmas palavras que você, tem a mesma Bíblia que a sua, moram na mesma cidade que a sua, foi alcançado por Jesus assim como você, mas ele escolheu enterrar, ele escolheu não fazer nada. E o que nós podemos fazer? Nós nada, só orar. Você lembra da vez que eu preguei sobre a parábola do joio no meio do trigo? E eu falei, não, o joio tem que deixar crescer junto, porque o rei disse que tem que deixar. Nós muitas vezes queremos arrancar o joio do meio da igreja, porque dá dando trabalho demais. Não, Jesus fala para mim assim, deixa aí, é servo. No final a gente vai ver. Sabe que interessante? Que no contexto do primeiro século, o pastor Djalma, o que ele fez não é tão errado, porque havia uma preocupação. Você lembra da outra parábola do homem que encontrou um campo e tinha um tesouro enterrado no campo? Vocês lembram disso? E ele vai e vende tudo que tem, eu preguei aqui, para comprar aquela herdade, porque ele encontrou algo valioso no campo. Não era o campo que ele queria o que estava enterrado no campo. Era comum as pessoas enterrarem coisas valiosas para que ninguém roubasse. Aí só quem enterrou sabia onde estava. A preocupação dele era lógica, vou guardar aquilo que é do meu Senhor, vou enterrar para que ninguém me roube. Você percebe que aparentemente é uma justificativa até plausível? Ele estava até com uma certa boa intenção, mas a questão é que ele escolhe a segurança em vez da responsabilidade. Quem assume responsabilidade assume riscos. Quem assume responsabilidade sabe que pode dar ruim, mas assume. Ele preferiu ficar, deixa eu ficar aqui no meu conforto, não vou correr risco nenhum, vou ficar aqui estagnado, tá bom, vou guardar lá e vou ficar trabalhando aqui na casa do meu Senhor até quando Ele voltar. É isso aí, vai trabalhando. Ele faz isso, ele oculta de uma forma deliberada, não é um esquecimento, é uma decisão. Jesus está ensinando aqui que não responder à graça é em si uma forma de fidelidade. E quando Jesus volta, quando o Senhor da Seara ali volta, quando o Senhor dele volta, ele diz assim, eu sabia, olha só, ele tenta se justificar, jogando a culpa para o Senhor. Eu sabia que és homem severo. E aqui está o coração do problema. Sabe por que ele esconde? Porque ele tem uma imagem distorcida de Deus. Ele tem uma imagem distorcida do seu Senhor. Sabe por que muitas vezes você esconde? Muitas vezes você se esconde como cristão. Como eu preguei a semana passada, foi retrasada, sobre não se esconde uma candeia debaixo da cama.
Sabe por que muitas vezes você se esconde, nós nos escondemos? É porque nós temos uma visão distorcida de quem é o nosso Senhor. Nós temos uma visão distorcida de que o Senhor é duro, o Senhor é exigente, ameaçador. Isso, Deus é tudo isso mesmo. Seja bem-vindo ao Evangelho. Jesus é tudo isso, Deus é tudo isso. Ele é duro quando tem que ser duro, exigente e ameaçador. A teologia do medo, essa teologia que ele tem sobre Jesus, esse falso ensino, esse falso conhecimento, produz medo, e o medo paralisa. O problema não é a falta de talento, porque ele tinha, é falta de confiança no caráter do seu Senhor. Este padrão se repete na Escritura. O Adão se esconde por medo, Israel enterra sua vocação por medo, líderes religiosos paralisam a missão por medo e de perder a posição. Sempre que o medo governa a nossa vida, a missão é enterrada. O Senhor então responde com palavras duras: servo mau e negligente. A minha está assim: servo mau e preguiçoso. Negligência, preguiça, não é incapacidade, é recusar é uma recusa consciente de agir. O problema não é ter pouco, irmão, é não fazer nada com o pouco que você tem. Tiago diz, olha o que Tiago diz, Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixar de fazer o bem também é pecado. Não é só não fazer o mal. E eu vou falar uma frase de alguém aqui que parece, Agostinho diz isso. Santo Agostinho disse isso. Porque a omissão no reino, não fazer nada, é pecado. Agostinho disse: teme não apenas o mal que fazes, mas também o bem que deixas de fazer. Irmãos, quantas vezes enterramos a graça por medo de errar? Eu acho que eu vou errar. Não é isso. Por medo de nos expor, por medo de perder o conforto, por medo do quanto isso vai nos custar. Enterramos quando adiamos obediências claras de Deus, silenciamos o Evangelho, ou quando nos confortamos com a esterilidade espiritual. Enterramos quando deixamos de levantar o Evangelho como a nossa bandeira, quando deixamos de levantar Jesus como a nossa bandeira e levantamos outras bandeiras no lugar. Enterramos o nosso talento quando aborrecemos o nosso irmão, quando não servimos ao Senhor com fidelidade, porque o reino não nos chama para preservar o talento, chama para sermos responsáveis com o reino. Ministério de Louvor. Ei, eu quero concluir com você. Jesus encerra essa parábola falando de que no reino não existe neutralidade. Ele encerra dizendo que o que acontece com o servo mau e negligente. Vocês lembram? Eu vou ler para vocês. Não. Ele diz assim: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Servo inútil. Ele não está falando apenas de talentos, mas de história, da história que começa com os apóstolos e chega até nós. É a história do reino, é a história do qual nós fazemos parte. Desde o início, meus queridos, o medo sempre esteve à espreita da igreja. A igreja sempre teve medo de perseguição, a igreja sempre teve medo das prisões, o medo da morte, o medo da perda, e ainda assim a igreja nunca deixou de avançar. Estevão é um homem que, quando a gente pensa nele, o primeiro mártir, cheio do Espírito Santo, com a verdade nos lábios e o céu aberto diante dos seus olhos, ele não enterrou o que ele havia recebido. Ele poderia ter se calado,
Ele poderia ter se calado e preservado a sua vida, mas reino não é preservação de vida. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Ele não enterrou o que recebeu, ele recebeu o Evangelho, e ele pregou o Evangelho, mesmo que isso lhe custou a vida, porque ele confiava em quem ele cria. Ele confiava que a sua vida estava nas mãos daquele que tudo sustenta. Policarpo de Esmirna, um homem já na sua idade avançada, diante da fogueira que lhe esperava, ele era um homem muito querido, e aí as pessoas, os romanos, tentaram dizer para ele: Policarpo, você não precisa, Policarpo, você não precisa, é só você negar a Cristo e a gente não te mata, a gente apaga a fogueira. É só negar, é só enterrar a mensagem, é só enterrar o Evangelho, é só enterrar o reino. Ele responde: há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Ele conhecia o Senhor a quem servia, por isso ele não teve medo de ir até o fim. Ele foi até o fim, entregou a sua vida, morreu, perdeu a sua vida aqui, mas ganhou uma vida celestial. Ele pôde ser recebido lá no céu como: venha, venha, bom servo e fiel. Você não enterrou a mensagem, você não enterrou o Evangelho, você foi fiel até o fim, então entra no gozo eterno. Atanásio sofreu perseguição, foi exilado repetidas vezes, mas permaneceu firme na defesa do Evangelho, porque sabia que a fidelidade vale mais do que a aprovação dos homens. John Huss foi queimado por pregar a verdade. William Tyndale, executado por traduzir a Bíblia. Os reformadores foram perseguidos, caçados, silenciados, mas jamais foram infiéis. Nenhum deles foi movido por coragem natural. Não é porque eles queriam, porque eles eram bons. Não era isso, não isso. Porque eles foram sustentados por uma compreensão correta de quem era o Senhor da vida deles. É isso que nos sustenta neste mundo caótico, que nos faz não nos enterrar o nosso talento. Sabe por que nós temos muitos cristãos afastando-se? Porque não conhecem o seu Senhor. Negociando o Evangelho, porque não conhecem o seu Senhor. Eles sabiam que o Deus deles não é um Senhor severo e injusto, mas um Pai gracioso que sustenta os seus até o fim. A história da igreja mostra para nós que a solução não é enterrar, não é silenciar o Evangelho. O reino está sobre nossa responsabilidade. A história vai dizer que a perseguição não pôde destruir o povo de Deus, a espada não calou o Evangelho, as fogueiras não apagaram a luz do reino. Homens e mulheres se recusaram a enterrar o que receberam. Homens e mulheres foram perseguidas para que o Evangelho continuasse. Mas eles não negociaram o Evangelho, eles não enterraram o que eles receberam, porque aqui não tem a ver com a minha capacidade, é com o que o Senhor nos entregou. O Senhor nos entregou o reino dEle. Nós somos do reino de Deus. Nós só estamos aqui, Alexandre, hoje, com a Bíblia na mão em português, porque muitos antes de nós escolheu ser fiel em vez de se preservar. E nós estamos preferindo preservar a nossa amizade com o mundo, preservar o nosso pecado de estimação, preservar a nossa idolatria política,
preservar o nosso ego, preservar os nossos anseios, os nossos projetos, em detrimento da fidelidade ao seu Senhor. Estamos enterrando a nossa voz, irmãos, a voz profética da igreja. Estamos enterrando a voz profética da igreja quando deixamos ser levados por todo tipo de vento e doutrina. Estamos enterrando o nosso testemunho quando a gente ouve cristãos dentro da própria igreja dizer que se fulano vota em A ou vota em B, não é crente, não é cristão. E o pior é que isso vai tudo para as redes sociais. Estamos enterrando o nosso chamado. Quando, Ari, nós nos conformamos e nos colocamos como padrão o mundo e não o reino. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Mas nós estamos nos conformando, estamos entrando no mesmo esquema que o mundo entra. Nós enterramos a nossa responsabilidade como cristãos, Dani, de levar a boa palavra. Estamos enterrando quando o nosso linguajar não reflete o linguajar do reino. Não é saudosismo barato não, gente, porque eu não sou saudosista barato. Como eu tenho saudade daquele tempo de quando os cristãos tinham medo de falar um palavrão. Lembra do nosso tempo? O crente não xinga? Quer dizer, não é nosso tempo não, o nosso tempo é agora, é já, é o hoje. Crente não fala palavrão, não é que a gente vê pessoas, cristãos, ando com alguns que tem hora que eu falo, não dá para dizer que você é crente não, miserável, mas tem que deixar lá. Ô Jesus, me ajuda. O que nos conforta é saber que o mesmo Senhor que confiou a graça à igreja ontem é o mesmo que confia hoje, e Ele continua procurando servos bons e fiéis, não servos perfeitos, porque ninguém aqui o é, né? Não ousados por si mesmos, mas fiéis porque conhecem o caráter do Senhor. Se coloca de pé, todos. Nós vamos cantar uma canção. Tentaram me dissuadir aqui agora há pouco. É a canção Estamos de Pé. E você vai fazer, pastor, mas que tem a ver com tudo isso que você disse? Tem a ver porque, irmãos, nós vamos cantar essa canção não ignorando o medo que muitas vezes o mundo nos traz, mas nós vamos cantar essa canção dizendo que estamos de pé como quem conhece o nosso Senhor. Vamos cantar estamos de pé não porque somos fortes, mas porque entendemos que é a graça que nos sustenta. Vamos cantar estamos de pé não porque não há perseguição contra nós, mas porque, Gledson, porque a fidelidade em nós precisa ser maior do que o medo que tenta nos parar. Vamos cantar estamos de pé como Estevão esteve de pé enquanto era apedrejado. Vamos cantar estamos de pé enquanto como Policarpo esteve de pé mesmo quando estava sendo queimado.
E nós vamos cantar, estamos de pé, porque nós vamos cantar, porque nós vamos permanecer de pé, até o dia em que o Senhor volte, e Ele diga para mim, para você: muito bem, servo bom e fiel, você permaneceu de pé, você não enterrou o seu talento, e você pode entrar na alegria do seu Senhor. Então vamos adorar ao Senhor com alegria, vamos exaltar ao Senhor com alegria, dizendo: Deus, eu vou ficar de pé, eu não vou enterrar meu talento, eu vou seguir firme, porque eu quero me encontrar com o Senhor. Bora, aleluia, vamos embora. Aleluia. Celebre ao Senhor com alegria. Ah, uma canção mais animada, pastor, tem nada a ver? Tem, porque para fazer a vontade do Senhor tem que ser feito com alegria e com determinação. Ei, é imprescindível que você tenha fé para ir avante. É imprescindível que você tenha disponibilidade para responder ao Senhor imediatamente. Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Você pode dizer isso para você? Estamos de pé. Você não vai cair, você não vai enterrar aquilo que o Senhor te entregou. Perseguidos, mas não abandonados. Nunca abandonado, jamais abandonado. Abatidos, mas não destruídos. O Senhor nos coloca de pé para glorificar o nome dEle, para que o reino dEle se manifeste. Não caminhamos, nós caminhamos não pelo que vemos. O nosso lugar é celestial. Eu não conheço a cidade santa, Rafa, mas o que me move é o que eu creio. E eu creio que Ele não me abandonou. Ele não me abandona. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé porque o Senhor nos sustenta, estamos de pé porque Ele é o nosso refúgio. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos. Você não precisa ver para crer, meu irmão. Pelo que vemos, o céu é logo ali. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Não enterre, não enterre o que o Senhor te deu. O céu é logo ali, Rafa, Rochelle, Márcia, aleluia, Vanessa, o céu é logo ali. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, você pode glorificar ao Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu nada vai parar a igreja, meu irmão. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ainda que alguns enterrem, a igreja vai avançar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de Vamos crescer. avançar e crescer para a glória do Senhor. A igreja do Senhor. A perseguição não parou e não vai parar você. O medo não vai te parar. Nada vai te parar. Ah, pastor, mas está muito difícil. As dificuldades não vão te parar. O medo não vai te parar. A tribulação não vai te parar. Aleluia. Você vai ficar de pé. Você vai avançar. E o Senhor será glorificado na tua vida. Oh, aleluia. Não caminhamos, aleluia, pelo que vemos.
nos move, o que nos move é o que nós cremos. é o que nós cremos. Diga, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos e vamos ficar de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai nos parar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou E não vai parar. Os A leões igreja do não Senhor. pararam a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos Senhor está te avançar, não animando. vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Bem baixinho, bem baixinho. Ei, você está cantando aqui que a perseguição, o Coliseu, que nada parou a igreja do Senhor, que o inferno não vai prevalecer. Você está louvando isso. Eu quero que você entenda que isto é verdade, irmãos. Só que eu quero que você faça algo diferente. Nós vamos cantar de novo. Põe lá para nós, por favor. Volta. Você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Quero que você feche seus olhos e ponha a mão sobre o seu coração. Rapidinho aí, para nós ir embora. E você vai cantar essa parte, falando sobre você, falando sobre a tua vida, dizendo: a perseguição não parou a igreja. Você pode bater no teu corpo, no teu coração, no teu peito, dizendo: a igreja sou eu. Aleluia. Você vai cantar: o Coliseu não parou a igreja. Você vai bater no teu coração, no teu peito, dizer: a igreja sou eu. Você vai dizer: os leões não pararam a igreja do Senhor. E você vai dizer: este sou eu, nada vai me parar, o Senhor vai me sustentar. Eu posso não ter força, mas o meu Deus é todo poderoso. Eu posso pensar em desistir, mas Ele sustentará a minha destra. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual o problema que você veio, o que paralisou você. Eu não sei o que fez você ir lá enterrar o talento. Eu não sei o que fez você querer parar. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vai imediatamente e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Então cante para você. Aleluia, cante para você. A perseguição. A perseguição não parou. Não nos parou, não nos parou. O Coliseu cante para você. O Coliseu não parou a igreja, você é a igreja. Os não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. O inferno não pode, não vai. Não pode, não vai. Não pode, não vai. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Para terminar, a perseguição. A perseguição. Ninguém vai te parar. A igreja. Aleluia. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno. O
de irmos embora, fale para uns 4 irmãos aí próximo de você, dá a volta aí, dá um vazio. Ó, o inferno não vai prevalecer, ninguém vai te parar. Você não vai parar. Melhor, diga assim para ele: você não vai parar. Sai, irmão, do seu lugar, vai, cumprimenta. Fala com os 4, você não vai parar. O Senhor te sustentará. Diga, você não vai parar. Você não vai parar. Nada de enterrar talento. Nada de enterrar talento. Nada de querer parar no tempo. Nada de querer estacionar. Nada de querer estagnar. Nada de querer viver uma vida de mesmice. Nada de querer viver uma vida igual a do ano passado. É tempo de nós vivermos o novo do Senhor. Não é tempo de parar. É tempo de avançar. É tempo de continuar. É tempo de negociar. É tempo de fazer a vontade do Senhor. É tempo, ninguém vai parar. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Bora. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vai parar você aí que está do outro lado. Ninguém vai parar você. Você não vai enterrar teu talento. Você não vai enterrar aquilo que Deus te deu. Você vai prosseguir. Você vai avante e vai ser achado como servo bom e fiel. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não vamos negociar com o Satanás, não. Nós vamos seguir avante. Nada de enterrar talento, nada de enterrar o evangelho. Vamos permanecer fiéis. Amém? Os queridos, vamos embora. Era para terminar. Esse relógio está adiantado, tá? Tá não. É verdade. Esse bilhete. Glória a Deus, né? Esse pastor é terrível. Amém, irmãos? Vamos embora. Lembrando que sexta-feira tem culto. Domingo temos culto. Por enquanto essa programação, né? O Senhor é bom. E nós estamos na correria, né? Pode parar. Ninguém vai parar a igreja do Senhor, tá? Tem mais algum recado? Não? Fevereiro? Ah, é. Fevereiro vem os nossos irmãos do Chile. Os nossos irmãos do Chile vêm com o pastor Washington. Então eles vêm para cá, chegam aqui no dia e vão lá para Indaiatuba, vão para o culto na quarta-feira lá. Aí depois eles vêm embora, aí na sexta-feira vêm para o culto aqui. Aí depois eles voltam para lá de novo, para o sábado ficar lá na chácara deles, em Indaiatuba. E aí depois no domingo eles vêm de novo para cá, para poder cultuar com a gente no domingo. E vai ser bênção, amém? Consagração domingo às 8 da manhã, 8 ou 9 mesmo? 8 horas, a gente faz tanto tempo que não vem na igreja na consagração, está até desviada a consagração. Está desviada a consagração, ó, imagina. 8 da manhã, consagração, vem. Gente, é importante, a gente está começando o ano está meio iniciando, então a gente vai retomar as nossas atividades gradativamente. Então venham, não deixem de participar. O culto vai ser um portunhol, tá? Então vai ter parte em português e parte em espanhol. Então o desafio é a gente cantar em espanhol aí. Vocês escutam bem em casa, porque nós seremos bons anfitriões ou anfitriões. Qual que é o certo de falar no português aí? Me ajuda aí. Anfitriões, anfitriãos. Esqueci, não sei. Anfitriões? Tá bom. Amém. Então vamos ser bons anfitriões. E aí nós vamos recebê-los bem, tá bom? Venham todos. Em nome de Jesus. Façam com suas mãos. Pastor João, vem dar essa bênção final aqui em nome de Jesus, vem.
Pai do Senhor Jesus para todos, estendam as mãos, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do teu bom e santo Espírito permaneça com a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Está encerrado, irmão, a nossa reunião. Salve seu irmão.